Bora lá, nação, para as últimas notícias, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Atlético Paranaense. E logo em seguida já vem a final da Copa do Brasil. E o técnico Jorge Sampaoli está fazendo vários testes, como inclusive o goleiro Rossi, que treinou como titular do Mengão. Vamos ver qual vai ser a escalação que ele vai fazer para a partida contra o Atlético Paranaense. Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, mas antes já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, precisa dar força à torcida do Mengão. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos, como eu falei, ao canal ESPN, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Meio de semana já tem rodada de Campeonato Brasileiro e Flamengo e São Paulo em campo, os dois que também já pensam em decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, a primeira partida desta decisão. Então vamos trazer a nossa equipe de reportagem aqui com as informações tanto de Flamengo quanto de São Paulo desta semana de brasileiro, mas também de preparação para a decisão da Copa do Brasil. Pedro Henrique Torre e o Vinícius Nicoletti chegando aqui conosco. E é o Pedro quem puxa a fila ali com as informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você. Abraço a todos os companheiros aí. Vai voltar o calendário, enfim, né? Depois dessa paralisação para a data FIFA, vai voltar no nosso cercadinho aqui, eu digo, o calendário, porque internacionalmente ele segue tocando com as seleções. No meio de semana volta, agora, quarta-feira, o Flamengo volta a campo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, porque o Maracanã ainda está dando aquela descansada no gramado, reformando justamente para a grande final de domingo que começa no Maracanã contra o São Paulo. Então o Flamengo vai jogar lá em Cariacica, estádio Kleber Andrade, Espírito Santo, contra o Atlético Paranaense. Para essa partida, muito provavelmente o técnico Jorge Sampaoli não deve contar, assim como o Matheus Cunha e o Pulgar, que estão servindo as seleções. O Matheus Cunha até ia ficar mais um tempinho fora, né? Mas como o amistoso contra Marrocos, seleção olímpica, sempre bom lembrar, contra Marrocos foi cancelado, infelizmente, por conta daquela tragédia lá do terremoto. Então o Matheus Cunha está voltando, não se sabe se ele vai, de fato, depois de desgaste, de viagem, chegar muito em cima, assim, atuar. A mesma situação Pulgar também. Então o Rossi, que vem treinando com a equipe aí, pode enfim fazer a sua estreia aí, um pouco mais de 2 meses de Flamengo, só acompanhando tudo do banco de reservas, então pode ser que ele faça a sua estreia. E muito se falou da questão do trio do último fim de semana que o Jorge Sampaoli testou no Flamengo contra o Zinza FC, comandado ali, tem o René Simões lá entre os pares ali na comissão técnica, um 6-0 no Ninho do Urubu, o Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, mas esse trio só pode ser repetido mesmo na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro não vai ser possível. Ayrton Lucas e Bruno Henrique estão suspensos para essa partida, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Em relação à Copa do Brasil, o Flamengo tenta recuperar de todas as maneiras Arrascaeta e Luiz Araújo, se contundiram lá contra o Internacional dia 26 de agosto, aquele 0-0, lesões musculares importantes, grau 2 para 3, e aí o Flamengo tenta de todas as maneiras recuperar esses jogadores. A Arrascaeta tem uma evolução melhor, fez alguns trabalhos no gramado com o fisioterapeuta, não é ainda aquela transição, está liberado para o departamento físico, enfim, para já voltar daqui a pouco a se integrar com o grupo, ainda não, está evoluindo gradualmente, então o Flamengo espera observar mais esse jogador durante essa semana aí, para de fato saber se ele vai ter condições de relacionar esse jogador para o jogo contra o São Paulo no dia 17, mas é bem improvável ainda que ele seja relacionado para essa partida. A situação do Luiz Araújo um pouco mais difícil. Estão pensando nesses atletas para o jogo decisivo, a finalíssima, no dia 24 no Morumbi.
E para fechar, Glaucia, os ingressos ainda estão à venda para a grande decisão da Copa do Brasil. Pouco mais de 50 mil ali foram vendidos, mas tem setores aí, já foi aberto até para o público geral, setores ali leste inferior, superior, R$ 1.200 e o Maracanã mais R$ 4.500, falando os preços aí para quem não é sócio torcedor, tá bem salgado. Então vamos ver se o Flamengo vai lotar completamente o Maracanã até domingo, essa grande final de Copa do Brasil. Boa, Nicolete, muito obrigada, boa sequência de trabalho aí também, obrigada a dupla, trazendo as informações de Flamengo e também de São Paulo, com compromissos no meio de semana do Campeonato Brasileiro, com esse período de data FIFA em que os treinadores também puderam recuperar jogadores, enfim, dá aquela folga também, voltam a campo na quarta, ainda sem alguns jogadores servindo as suas respectivas seleções nessa data FIFA, mas não tem jeito, né? O planejamento todo passando pela decisão de Copa do Brasil. O Nicolete fala, o São Paulo tem essa tendência de trazer a sua força máxima, ainda sem algumas peças que estarão nas seleções, mas claro que cabe também a discussão. Ficou um tempinho sem jogar? Vale vir com a força máxima? Vai equilibrar para o final de semana? É algo que eu acho que os dois treinadores e as suas comissões devem estar trabalhando muito, né? De prioridades e o que vale nesse momento arriscar ou não nessa rodada de meio de semana de Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser muito essa tônica, tanto para Flamengo quanto para São Paulo. É complexo. É bem difícil para os treinadores tomar esse tipo de decisão. Optar por escolhas, né? E assim, as escolhas elas podem ser criticadas de qualquer maneira. Por exemplo, se o São Paulo põe todo mundo reserva, e aí no jogo contra o Flamengo joga numa intensidade mais baixa, aí a gente vai vir aqui e vai falar, mas o time estava sem ritmo. Se o São Paulo coloca força máxima e alguém estoura, não deveria ter arriscado. Então assim, não são esse tipo de comentários que eu acho que o São Paulo tem que realmente... as decisões têm que ser muito pautadas em cima da condição dos atletas, em cima dos exames, de como que eles estão, de como o que os treinamentos têm mostrado nessas 2 semanas. O São Paulo realmente é um período longo. E se o seu treinador e a sua comissão, sentindo ali o dia a dia, acha que esses jogadores têm que ir para jogo e têm que fazer um jogo no nível competitivo alto com o Inter, eu tendo a pensar assim também. Eu não acho que preparação no futebol se faz... claro que tem momentos que você tem que segurar. São Paulo viesse de uma outra sequência, tira todo mundo e vão para a final. Eu acho que preparação no futebol tem que ser feita na intensidade que o jogo pede. Eu não entendo que você tira o pé para chegar bem. Se você está treinando numa intensidade aqui e você não vai jogar aqui, você não vai conseguir chegar. Então, no caso do São Paulo, com esse adiamento contra o Curitiba, tem muito disso. O Flamengo, a mesma coisa. A gente vê ali o São Paulo... Eu acho que foram essas semanas, de uma maneira geral, eu estou muito curioso para ver isso na decisão, oportunidades para vocês trabalhem, para esses treinadores trabalharem a questão de surpresa. Uma bola parada, uma jogada ensaiada que te tira o jogo de uma situação ruim, ajustar algumas coisas, claro, recuperar. Mas esse período acho que é muito importante para isso. Uma bolinha parada, uma falta, um escanteio ali mais trabalhado. Enfim, eu acho que é muito difícil trabalhar, jogar esse jogo de meio de semana com a decisão na cabeça. E é totalmente humano que esses caras estejam pensando no final de semana. Não tem como. Quem fala, não, mas ele é profissional, ele ganha muito. Tá bom, vai você então. É estratégico isso, né? Não tem como, pô. O que torna a coisa complexa é que não é que nem o videogame ali, que o cara recuperou a barrinha de 100%, se você escalar agora ou daqui 4 jogos vai ser igual porque ele tá 100% de novo. Não, você tem a questão da intensidade de voltar ao ritmo de jogo. O São Paulo não joga desde 31 de agosto, é um bom tempo. O Flamengo jogou um pouco depois, foi no dia 2 de setembro. Então, eu também eu vou mais pela linha de... Acho que é importante você ter esses jogadores tendo a prática, tendo minutagem, aí vendo lá o que o departamento de fisiologia vai passar, quanto que é melhor você dosar, se mescla o time, mas até porque o brasileiro, para um deles, Donk, vai ter mais importância ainda. Exato. Tá aí, nação, então as últimas notícias do Mengão, então ficou aí o Flamengo treinando, fazendo mudanças. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.